Eu resolvi gravar este vídeo para denunciar laboratórios particulares que fraudam laudo de DNA. E eu vou começar pelo primeiro, que eu sou registrado no nome de José Jorge de Seixas e Carmen de Seixas. Eu disse no processo que eu fui sequestrado e que eu sou filho entre irmãos, e que meus pais verdadeiros são José Jorge de Seixas e Carmen de Seixas, que mora na rua Cândido Pessoa, 550, Olinda, Bairro Novo. E o José Jorge de Seixas é ex-professor da Universidade Federal de Pernambuco, do Departamento de Cartografia. Em 1995, Sansão Campos Pereira, que é irmão de Iocanã e de Raimunda Branca, financiou o teste do DNA pela F-Genes, que é um laboratório em Belo Horizonte que tem filial no Rio. E o resultado deu positivo e, para mim, esse laudo é falsificado. Por que é falsificado? Porque eu já desconfiava desde criança que o José Jorge de Seixas e Carmen de Seixas não eram meus verdadeiros pais. E na década de 90, no qual eu convivi com eles no Rio, num apartamento que Sansão está morando agora, que é a Avenida Atlântica 801, Copacabana, Rio de Janeiro, edifício Jaraguá 2350, eu sempre ouvia pessoas dando indireta, dizendo que o pessoal de Recife não era meus pais, e quem era meus pais era o então Iocanã e Raimunda Branca Campos Pereira, que estavam vivos, sendo que Iocanã faleceu em 1993 e Raimunda Branca faleceu em 2003. De lá para cá, minha vida vem se tornando um inferno, porque eu venho tentando provar isso que eu estou dizendo, e em 2009 resolvi abrir um processo aqui em Brasília de negatória de paternidade, pedindo para que o exame fosse refeito, sendo que eu anexei o exame do F-Genes no processo e a juíza deu ganho de causa para o pessoal de Recife, dizendo que no processo já constava um exame do DNA. E o procurador também foi contra a realização do teste do DNA, sendo que durante o tempo do processo, na primeira instância, eu falei para alguns promotores várias situações, porém superficialmente. Sendo assim, eu resolvi entrar com a apelação e foi determinado um relator para resolver a situação, e os 3 desembargadores votaram a favor para que fosse refeito o teste do DNA. Mas sendo que quando eu entrei com a apelação, eu redigi um documento mostrando os acontecimentos que houveram comigo em Recife e no Rio. E a Defensoria não quis receber na ocasião, aí eu tive que me dirigir à Corregedoria dos Desembargadores para que esse documento fosse anexado no processo. Após a votação dos desembargadores, eu fui na Defensoria, na Corregedoria da Defensoria, expliquei toda a situação também, e o processo foi para a vara de família, e o juiz determinou para que fosse feito no IML, que é um laboratório conceituado, e é federal, sendo que eu resolvi fazer no Hereditas, onde eles falsificaram mais uma vez o teste do DNA, que fica aqui em Brasília, no Conjunto Nacional. E eu aleguei também porque ele ter sido falsificado. Primeiro, teve um erro na data do dia da coleta. A minha coleta foi feita dia 8 de julho e a do pessoal de Recife dia 8 de julho, sendo que essa amostra chegaram aqui dia 10. E eles colocaram no laudo dizendo que as amostras foram coletadas no dia 10 de julho. Não vi nenhum documento da médica que coletou o sangue dos meus padrastos
assinado por ela, dizendo que foi coletado na clínica dela. Eu mesmo financiei esse teste e também não houve o acompanhamento do oficial de justiça na ocasião. E também não consta as impressões digitais, nem fotografia, nem documentos do pessoal de Recife. Sendo que eu pedi isso em julho, a gente já está no final do ano de 2013, hoje são 28 de dezembro, e até agora não anexaram nenhum desses documentos que eu pedi. E a distância do fórum para o Conjunto Nacional é 5 quilômetros, então não haveria necessidade nenhuma de tanta demora. Aí o que foi que eu fiz? Falei com a defensora, ela falou que estava tudo encerrado. Eu disse, não tem nada encerrado porque está falsificado. Inclusive eu vou querer que seja refeito o teste onde o juiz determinou que consta no processo do IML. E, inclusive falei para ela que tinha dinheiro que estava possivelmente no meu nome no Banco de Zurique, na Suíça. E aí ela disse, se eu fosse você eu não dizia isso não. Sendo que na ocasião eu fiquei calado. E resolvi dizer isso agora pela internet para que as pessoas que vão fazer teste do DNA que tenham muito cuidado com esses laboratórios particulares, porque em determinadas ocasiões eles recebem suborno ou então fazem outro tipo de situação que fraudam o laudo. No campo do meu processo, desde 2009 até agora, já houve inúmeros problemas, houve discussão, eu entrei com uma contestação contra a minha advogada na OAB, aí também não me deram resposta, e depois de muita conversa, aí resolveram determinar uma defensora para me defender, e eu expliquei toda a situação a ela, sendo que o pessoal da defensoria, eles insistem em dizer que não há fraude. E eu estou dizendo que há fraude porque existe um testamento, já venderam apartamento em Copacabana que está no meu nome, o testamento está em São Gonçalo. Falei a ela que tem uma escritura que eu li na década de 90, no qual foi comprado em 1960, de mais de 350 mil hectares, no qual eu já tive no local, no sul de Goiás, e está totalmente invadido. E falei sobre essa conta no banco de Zurique. Sendo que eu falo, e não adianta nada. Minha impressão é que caso seja feito o teste do DNA no IML, eles estão se articulando para ver se falsifica novamente. E eu não vou ficar calado. Também tenho outra coisa para dizer, que é o seguinte, é que durante as fases do meu processo, várias vezes o meu processo foi para o Ministério Público, e eu fui e falei com alguns promotores e falei da situação. E nenhum deles se propuseram a investigar a situação. E tampouco a própria defensoria. Eu nunca vi coisa parecida, porque você está mexendo com a justiça e você está alegando uma série de situações e ninguém se posiciona com relação ao que eu falo. Então é como eu estivesse perdendo meu tempo, mas eu não vou desistir. Outra coisa também, falei lá da esculhambação que era a residência em Recife e no Rio de Janeiro. Eles sabem disso. E eu já foi dito para eles que eu não tenho interesse em morar em nenhum dos dois lugares, principalmente no Rio, porque em 1990 a empregada, minha imunidade estava baixa, e a empregada colocou veneno na comida e eu tive que ser hospitalizado. Aí, junto com a minha imunidade baixa, tive que ser entubado. Então, o que eu quero deixar bem claro é que eles querem acabar comigo. E eu não vou ficar calado diante dessa situação. Outra situação também
um processo que estava aqui em Brasília, que eu abri contra uma pessoa que eu registrei a criança no meu nome. Eu não sou casado e eu tive um relacionamento com uma pessoa lá em Minas Gerais, que o nome dela é Gessileia Aparecida Passos, que é a mãe de Marina Passos Seixas, no qual eu registrei sem saber. E para mim ela é uma tremenda vagabunda, porque eu acho ela já a menina já é maior de idade e eu tenho a impressão que ela não sabia quem era o pai dela, ou até mesmo sabia, sendo que com o teste do DNA foi falsificado, ele foi feito pelo Hermes Pardini, que é um laboratório particular também, e está no processo dizendo que caso ambas as partes quisessem que fosse feito um novo teste do DNA contra a prova, então qualquer uma das partes poderia solicitar. Isso aí foi feito em fevereiro desse ano, aí já pedi para que fosse refeito, e até agora não deram nenhuma posição. Inclusive o advogado dela colocou no processo que não tinha entrado com processo contra mim porque não sabia meu paradeiro, que é mentira dele, que ela nasceu em 92 e eu em 96 estava fazendo matéria de mestrado lá na Universidade Federal de Lavras, no qual eu deixei um documento no processo. E também ele colocou no processo, depois do exame do DNA, quando eu estive lá há pouco tempo, que já queria que o juiz desse ganho de causa, porque o teste do DNA está no laudo dizendo que eu sou o pai dela, coisa que eu não sou, porque eu já falei ao defensor quem é o verdadeiro pai dela, que é um tal de Marquinhos, que ela vai atrás do pai dela. Eu quero anular o registro no qual eu registrei ela sem saber. E também propus ao defensor que chamasse a mãe dela para ouvir algumas coisas que eu tinha que dizer. E até agora não foi resolvido nada. Então, o que eu, na realidade, quero dizer é o seguinte, é que essas pessoas que têm processo na vara de família, que vão fazer teste do DNA, que façam pelo IML ou a instituição de investigação da Polícia Federal, que são órgãos do governo que são mais confiantes. Porque esses laboratórios particulares são tudo pé de chinelo, bando de vagabundo, e se acha no direito de fraudar ou receber suborno quando eles bem entendem, prejudicando o requerente do processo. Então, os 3 laboratórios que eu estou denunciando é o Hermes Pardini, que é particular, que fica em Belo Horizonte, que fez meu teste do DNA com a Marina Passos Seixas, que fraudou, e os outros 2 laboratórios, que é o FGênesis, que não foi feito judicialmente em 95, e o Hereditas, que foi feito agora em julho de 2013. E peço providências para que a justiça seja um pouco mais ágil e resolva a minha situação, porque o que se está vendo é que o que deixa a entender é o seguinte, é que o pessoal talvez queira que eu faleça para ir atrás dos bens. Os bens, os bens que encontro em Goiás já estão totalmente liquidados, porque o pessoal está tudo invadido lá. Não sei nem como é que vai resolver isso. Venderam um apartamento. O José Jorge de Seixas mandou assinar um documento no final da década de 70 e foi vendido um imóvel no qual ele tinha um apartamento lá no Espinheiro e resolveu fazer uma troca por uma casa que ficava perto desse apartamento e teve que pagar uma diferença. E essa diferença foi paga com essa venda do apartamento. Coisa que eu falei lá na Defensoria Pública, já falei para várias pessoas sobre essa situação. Tem um apartamento lá em Copacabana, no qual eles estão morando, que está no cartório,
na Rua do Carmo, número 62, e que eu tenho que ir lá investigar para ver o que é que consta no ano reais do apartamento. Tem esse testamento que até agora não foi aberto, que já deveria ser aberto, e tem essa conta na Suíça, que está em Zurique, no Banco de Zurique. Então eles estão me escondendo isso até hoje e eu estou querendo resolver a situação.